segundo testemunhos e por Amushala do inferno, êxtase, visões, advertências e revelações do Senhor. Louvado seja Cristo Rei por esta grande oportunidade para compartilhar com vocês minhas experiências espirituais. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar um breve histórico de como eu vim a conhecer o Senhor, como eu não fazê-lo em meu testemunho anterior. Sendo em um colégio interno de 8ª série, me fez ter uma grande chance de se rebelar contra tudo o que meus pais tinham me ensinado foi a coisa certa para um cristão fazer. Eu vivia uma vida dupla e odiando a igreja e nada a ver com Deus em geral. Ninguém me disse nada sobre Deus. Em 31 de agosto de 2011, de repente eu comecei a me sentir estranha. Naquela noite, meu jantar foi sem sentido e eu senti que ia morrer. Eu poderia literalmente sentir espíritos me seguindo, mas naquele momento, eu não sabia que eles eram demônios. Depois do jantar, eu me deitei na cama, que era incomum para mim fazer naquele momento, como eu era uma viciada em TV. Eu, então, comecei a ver as notícias. As pessoas que sofrem perda entes queridos por alguma razão que eu comecei a sentir pena dos mortos. Talvez fosse porque eu iria se juntar a eles nessa mesma noite. Mesmo que minha irmã Raquel também viveu uma vida dupla, ela era mais espiritual do que eu e por isso, ela me disse que devemos orar antes de ir para a cama, mas eu disse a ela, apenas eu posso orar de qualquer maneira. Acabamos orando. Naquela noite, sonhei que estava em um determinado local com um monte de outras meninas. Nós estávamos todos vestindo vestidos azuis escuro e alguns homens estavam amarrando cordas contra as nossas cinturas. Eu não quero fazer parte do que parecia ser uma iniciação ao satanismo e então eu comecei a chorar e um dos homens me repreendeu com voz materna. De repente, eu acordei e eu podia sentir uma dor terrível na minha cintura. Foi a corda e tinha sido no sonho. Foi tão horrível, eu queria acordar minha irmã, mas eu só olhava para ela e não disse nada. Meu coração estava parando de bater lentamente e eu me senti fraca. Eu sabia que ia morrer. Quando você está prestes a morrer, você só sabe de repente, mas eu sabia que estava indo para o inferno. Ninguém precisava me dizer isso. Eu vi um poço escuro que parecia sem fim, com chamas na parte inferior. Naquele momento, eu estava tão fraca, mas tudo que eu conseguia pensar era: Senhor, salva-me. Eu consegui sussurrar e de repente eu recuperei minha força. Naquele momento, minha irmã acordou e me disse uma voz tinha acordado e disse que eu estava sob ataque satânico. Em seguida, ela orou por mim e a dor milagrosamente desapareceu. Minha experiência de férias me levou a começar a ler a Bíblia na escola, mas um dos meus amigos mais próximos e companheiro de quarto me desencorajar dizendo: então você acha que você é agora um verdadeiro cristão? Você está apenas desperdiçando seu tempo porque você e eu estamos indo para o inferno. Em novembro eu li o testemunho de Angélica Zambrano e ouvi uma voz me dizendo que seu testemunho era verdade mesmo antes de lê-lo. Então o Senhor começou a me mudar e recebi o batismo do Espírito Santo no dia 2 de dezembro de 2011. A partir de então, o Senhor foi me dando mensagens. Bendito aquele que ouve e age positivamente para as palavras deste testemunho. O Senhor Jesus, no inferno, pessoas no inferno por usarem produtos artificiais no corpo. Havia uma mulher branca no inferno. O Senhor lhe havia abençoado com cabelos longos. Esta mulher estava nua e em chamas quentes, parecia fogo líquido. Tudo que ela poderia fazer era gritar, gritar e gritar. Suas mãos estavam levantadas e ela disse: estou aqui porque eu costumava usar mechas artificiais no cabelo. Eu vi uma outra seção do inferno para aqueles que mudam a imagem de Deus. O inferno estava escuro como breu. Como de costume eu só vi o que vi, porque era a vontade do Senhor. O inferno deve ser entendido que é um lugar espiritual e não físico, é um lugar de fogo e escuridão. Esta seção do inferno era rochoso e não havia ninguém à vista, exceto 3 demônios em forma de dragões, pareciam terríveis. Eles estavam voando por todo lugar, batendo as asas enormes e gritando, na tentativa de tornar o lugar mais solitário.
O lugar era ferozmente quente e as pessoas estavam em pequenos buracos nas rochas. Os poços eram grandes o suficiente para ocupar as pessoas. E eles encontraram dificuldade para mover, não se movimentavam nem para a direita nem para a esquerda. Sua pele caía como se fosse feito de plástico e seus ossos serem expostos. Em seguida, o processo seria tudo de novamente. Essas pessoas também estavam a sufocando continuamente com a fumaça do fogo intenso e o fedor de sua própria carne podre. Eles sabiam que havia outras pessoas nessa seção, mas eles só estavam preocupados com eles próprios e suas famílias em volta da terra. Fogo líquido ir brotavam continuamente nesses poços. E havia gemidos em todo o lugar. O Senhor me permitiu ouvir os pensamentos de uma mulher lá. Ela estava olhando para o céu com careta no rosto. Ela estava pensando: Senhor, é a minha filha sendo cuidada na terra. Como eu gostaria que alguém lhe dissesse para ela que não colocasse coisas artificiais no seu corpo que eu ensinei a ela para estar usando. Eu entendi que ela queria dizer do cabelo artificial. E pintando as unhas, ética. Por favor, volte para o Senhor, pare de ser orgulhoso, seja como ele te fez. O diabo vai seduzi-lo ao pecado nesta terra. Se for para o inferno, irão rir de você e te chamar de idiota. Não há nenhuma chance de sair do inferno. De repente, um dos dragões voadores puxou uma mulher fora de seu buraco. Notei que ela tinha batom. O dragão disse-lhe em voz áspera: insensata. Você amou as coisas do mundo. Você não pode usar coisas artificiais e ser santo ao mesmo tempo. Eu vi uma menina em fervorosa oração. Ela estava ajoelhada em seu quarto com uma Bíblia na mão. Ela estava orando com fogo. No entanto, notei que ela estava com uma saia curta, cabelo artificial, sombra de olhos, unhas pintadas, as sobrancelhas com lápis de sobrancelha sobre eles, batom e pesadas joias, ou seja, correntes no pescoço e brincos. Eu listei estas coisas porque o Senhor me instruiu a fazê-lo. Havia também 2 demônios com ela no quarto. Um deles sentou-se em seu quarto, mas o outro permaneceu de pé. Eles estavam olhando para ela, zombando com sorrisos e alegria. O demônio sentado tinha um livro cheio de nomes em sua mão. Estes eram os nomes das pessoas caminhando para o inferno. Olhando para ela, ele escreveu o nome dela no livro. O demônio em pé apontou seu dedo para ela dizendo: tu és morno e Deus vai te enviar ao inferno. Ela não podia ver ou ouvir nada disto, mas somente o Senhor e eu. 1 Timóteo 2, 9, 10 e 1 Pedro 3, 3. A Bíblia diz que é altamente perigoso entre os homens, uma abominação aos olhos de Deus em Lucas 16, 15. O Senhor disse: eles ainda querem expandir partes de seus corpos. Colocam enfeites de bulbs, enfeites nos lábios, colocam cílios postiços em cima dos não são bons, que eu fiz, e pintam as unhas étic. Isso são coisas vergonhosas. Você é presa fácil para os demônios quando você está usando enfeites artificiais no corpo. Eu tive um sonho. Eu estava prestes a entrar em uma loja, quando uma menina de cerca de 9 veio até mim. Ela apenas olhou para mim e não disse nada. Eu vi demônios em seu espírito e antes que eu percebesse, o Espírito Santo assumiu o controle de mim e eu comecei a expulsá-los. A menina fechou os olhos em uma tentativa para não olhar para mim, mas depois de algum tempo, os demônios foram expulsos. Eu olhei fixamente para ela para ver se ainda havia algum demônio, mas eu não podia discernir nada. Foi até que eu coloquei minha mão em seu peito e eu discerni que ela tinha sido liberta. O Senhor chamou minha atenção para o cabelo artificial que ela usava e que iria atrair ainda muitos mais demônios para entrar nela depois dela ser liberta. Isto pode ser encontrado em Lucas 11, 24, 26. Um dia, eu estava evangelizando, queria saber que verso da Bíblia que poderia usar para mostrar que o cabelo artificial era pecado quando, de repente, tive uma visão com a escritura 1 de Coríntios 11 verso 15. Diz que Deus deu à mulher seu cabelo como uma cobertura. Advertência para quem gosta de caminhar nu e aos bailarinos. O Senhor pessoalmente me deu o subtítulo acima. O Senhor disse:
É uma visão repugnante quando vejo mulheres, mesmo jovens adolescentes, sendo selvagens. Eles só gostam de expor-se aos corpos. Eles são possuídos com o espírito de nudez. Eles simplesmente não podem vestir-se, mas eles têm que expor suas pernas em saias curtas e os corpos em calças e roupas apertadas. Diga-lhes para se arrepender, senão irão para o centro do inferno, onde há o horror dos horrores, como eles ouviram neste aviso. Diga-lhes a respeitar minha igreja, que eu, o Senhor dos Senhores, o fez. Ele gritou isto com raiva, com um punho apertado e lágrimas escorrendo suas santas vestes brancas. O diabo não só possuía as mulheres, mas os homens também. Eles usam um par de calças e isto vai arrastá-lo para baixo, e eles pensam que é legal e está na moda. Os homens usam tranças no cabelo e também fazem todos os tipos de linhas em seus cabelos com máquinas de barbear quando cortam. Tingimentos e pinturas no cabelo têm uma seção com poços no inferno para eles se não se arrependerem. No entanto, se eles ouvirem este aviso e não se arrependem, eles vão lamentar o dia em que nasceram. Quando estiverem no centro do inferno. Isso não é suficiente, eles vivem com orgulho. As mulheres também desenvolvem o orgulho por causa de suas roupas e tratam os outros como lixo. Estes dias, a maioria das pessoas já não querem sequer ir à igreja para adorar, mas gostam de mostrar as suas roupas e se exibir, e isto eles chamam de amor para o sexo oposto. Diga-lhes que estou esperando por eles para que se arrependam com verdadeiro amor eterno, e eu nunca vou desprezá-los. Para os dançarinos e os que cantam ou gostam de ouvir música, gospel ou preto e gospel, rock, reggae ou qualquer outra batida mundana. O diabo é o que seduz você. Ele está lhe dando pílulas espirituais para você dormir. Eu vi um concerto de música e todos foram cobertos por uma grande mão. A mão de Satanás. Ele deixou um líquido gelatinoso esbranquiçado em cima de suas cabeças. O Senhor disse: as coisas que ele deixa em suas cabeças faz músicas mundanas irresistíveis para eles não se contentarem. Satanás espera para pegá-los em seu sono e jogá-los no inferno. O Senhor disse: muitos vão te odiar por este testemunho, mas lembre-se que o povo de Deus nunca se amou desde eras passadas, porque eles sempre falaram a verdade. Eu estarei com você e vou te amar mais do que jamais te amaram. Eles vão chamá-la muitos nomes e até mesmo dizer que você está louca e que você é um extremista. Eles vão usar escrituras para desacreditar seu testemunho, mas não se preocupe. Satanás também tem seus próprios agentes. Não diga nada na defesa, mas permaneça em silêncio. Aqueles que vivem uma vida dupla. Eles gostam de me louvar com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles dizem que são cristãos, mas querem viver uma vida dupla. Eles ouviram e leram testemunhos sobre como eu quero a santidade do homem exterior e interior, mas eles não querem obedecer. Eles gostam de ouvir aquilo que lhes conforta e que eles não estão pecando. E isto conforta eles. Eles não são os únicos que fazem essas coisas. Diga-lhes que no inferno é cada um por si. Eles usam meu templo para fazer o certo e o errado. Assim como estão agora, eles não pertencem a mim, mas ao meu inimigo. O inferno é punição, e será muito pior. Diga-lhes para se arrependerem. Eu, o Senhor, os amo e não é meu desejo que eles devam ir para o inferno. Eu não vou forçar qualquer um deles me obedecer, se eles não quiserem, porque eu quero obediência do coração. Eu não tenho prazer com aqueles que me servem com corações indecisos. Eu prefiro ter uma pessoa que serve na verdade e no espírito do que o mundo inteiro servindo-me com corações indecisos. Aqueles que gostam de falar com descuido. Aqueles que gostam de falar sem cuidado, sem amor ou sem consideração. Eles magoam o próximo com suas palavras. Eles levam muitos a cometer suicídio e desistir da vida, ou abandonar sua fé. Eles fazem o próximo infelizes. Eles também falam palavras negativas contra mim, e de meus santos anjos, do cristianismo e do meu povo santo. O tipo mais horrível de vermes irão aborrecer as suas línguas e demônios lhes dará o pior tipo de toda tortura. Voltem para mim. Eles também usam a frustração como uma desculpa para dizer todos os tipos de coisas negativas contra mim. Eles dizem:
Deus me falhou. Deus não se importa. Entre outras coisas, quando a Bíblia diz que Deus se importa e ele nunca pôde falhar. Às vezes, eles não são apenas pacientes para Deus fazer o que eles pedem ou quando as suas vidas não estão bem. Diga-lhes para ter cuidado. Eu não sou mortal como eles são. Eles também falam mentiras e chamam de pequenas mentiras. É normal. Seu normal é pequenas mentiras, isso tem um grande castigo. O Senhor também disse: não guarde rancor ou ódio. Como você pode esperar eu te perdoar se você não quer perdoar os outros? Um homem de Deus, no inferno. Eu estava no inferno de novo e vi um homem em chamas. Muitos vermes estavam rastejando em cima dele. Ele estava numa espécie de afogamento nas chamas. Ele ia se levantar e cair de joelhos novamente. Ó Senhor, estava segurando a minha mão, como o inferno é tão terrível. Eu reconheci o homem que gritou de horror. Eu tinha pensado que ele estava no céu. Eu amei este homem quando ele estava na terra e acreditava com todo meu coração que ele estava no céu. Eu sempre tinha imaginado ele em jardins verdes e nunca em chamas. O homem é Mark Voldman. Ele era um adventista firme e fez muito em expor o reino das trevas. Eu disse ao Senhor: este homem não pode estar aqui, porque ele era um homem bom. O que ele está fazendo aqui? Perguntei-lhe em lágrimas. O Senhor disse: minha filha, ele é amaldiçoado. Ele quis desobedeceu a lei, ele me negou. Gálatas 3 verso 10. Quando vi lá, meu mundo desmoronou. Eu sempre admirei seu zelo pela obra de Deus. O Senhor continuou me dando revelações no inferno, como este homem era tão fervoroso para entregar recados, e recebia muitas críticas, e ele me disse: é o que lhe dava a coragem de fazê-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Por favor, não confunda isso com requisitos de santidade. As leis do Antigo Testamento e alguns alimentos são proibidos nunca foram dadas a nós no Novo Testamento, mas Deus nos diz no Novo Testamento que Ele requer santidade exterior e interior. Eles não são leis, mas simplesmente requisitos. Bonecas, desenhos, animados e TV secular. Eu vi um carrinho de bebê com um monte de ursos de pelúcia. Há demônios dentro deles. Esses demônios eram felizes e zombando de seres humanos. Eles estavam dizendo: olhe o quão fácil é para nós ter acesso aos seres humanos. O bebê que terá este carrinho de bebê será o nosso brinquedo. E todos eles riram alto. O Senhor também me deixou ouvir George no desenho animado. George o curioso, ele estava falando, doce e inocente no desenho animado, mas iria rir em voz alta e com sarcasmo no terreno de volta para as pessoas que ele estava enganando. O Senhor em várias vezes advertiu contra a TV secular. Ele disse que, mesmo que se estava assistindo TV cristã, e deve pedir discernimento do Espírito Santo, o diabo é um enganador. Você não pode mesmo estar ciente, mas quando você vai assistir TV secular, sua alma está nas mãos de demônios. Eles fazem o que quiserem. O Senhor também me mostrou como alguns demônios estão em roupas. Não se deixe intimidar. Jesus tem poder sobre o diabo, apenas ore. Jesus também proibiu a compra de roupas com desenhos do mal, sedutoras ou profanas. O Senhor também revelou que tem uma substância para fazer as pessoas não resistirem ao jejum. É colocado em alimentos. Eles classificavam como não sendo pecado, e eram gananciosos com o seu dinheiro e posses. Eu estava orando recentemente e vi um pé de demônio em um dos corredores no inferno. Ele tinha as características de um macho e fêmea, ao mesmo tempo. Era feio e horrível de se olhar. De um lado do corredor eram células. Havia um monte de pessoas cobertas com chamas, vermes nas células. Eles estavam todos correndo e pisando sobre um ao outro em uma tentativa de escapar das células. Todos queriam vir para frente. Essas pessoas tinham o número 666 tatuado em suas testas com algo que parecia um metal resistente. Este metal foi em forma dentro de suas cabeças até a parte de trás. Vermes e serpentes que saíam a partir do metal e caíam dentro de seus crânios. Eles gritavam terrivelmente em tortura, caindo para baixo.
O demônio tinha prazer em seus tormentos e riam alto, com um pouco de carne humana em sua boca. Ele então, com uma sondagem metal grosso, e começou a esmagar a cabeça de um homem. O Senhor disse: estes são os que não querem ajudar aqueles em necessidade, mesmo quando eles eram capazes. Eles eram gananciosos com suas posses. Assim os demônios vão ser gananciosos com a sua carne. Ele continuou: eles sabiam da verdade em seus corações, mas eles classificavam calças como não pecaminosas para as mulheres, porque que se preocupava mais em agradar ao mundo e a si mesmos, do que me agradar. Eles repetidamente cometiam pecados pequenos, mas nenhum pecado é pouco. Eu não vou favorecer ninguém. Aqueles que inclinaram a Lúcifer, aqueles que com prazer servem a Satanás na terra, alguns vão serem jogados de um penhasco elevado em lava fervente. Eu vi um demônio arrastando uma mulher a um penhasco. Insetos minúsculos, cuja picada era como fogo infestada nas pernas, estavam subindo em cima dela. Ela estava com tanta dor que ela parecia sem vida e não fez nenhuma resistência aos insetos. O enorme demônio musculoso atirou-a sobre a lava com uma mão, como um trapo. A enorme serpente, com espinhos em sua boca, estava esperando por ela abaixo do penhasco na larva, que não iria queimá-la. Antes que ela pudesse chegar para baixo, ele engoliu ela e ela atravessou o corpo da cobra até que ela saiu. No final sua carne poderia ser visto, apenas ossos restavam. Antes que ela pudesse respirar, a lava efervescente levou-a para um túnel e vinha mais nada dela. Aqueles que fazem os seus próprios ensinamentos não acreditam em outra vida. Estes teimosamente aderem a seus próprios ensinamentos contrários à Bíblia. Eles usaram a ciência e a razão para contestar a existência de Deus e da vida após a morte, principalmente para confortá-los. A maioria deles sabiam em seus corações isso era uma mentira. Eu vi um monte de gente em suas marcas como se estivesse pronto para uma corrida. No final foi uma árvore de maçã sem frutos, havia apenas uma maçã ao pé da árvore. No apito de um demônio, todos eles correram a toda velocidade para a fruta, mesmo ferindo uns aos outros na corrida. Quando eles chegaram ao destino, no entanto, não havia nada, mas enormes rodas que começou a girar em alta velocidade com as pessoas sobre eles. Cabeças estavam sendo cortados e cabeças sem corpo foram saltando em todo o lugar e gritavam: não, não, não. Um demônio segurando uma enorme garfo de jardim estava observando e deu uma suave risada. Ele cruzou as pernas enquanto girava uma roda de maçã em volta em sua mão, e disse: os seres humanos são tão fácil de enganar. O Senhor também disse que na porta do inferno, as palavras bem-vindo ao inferno são escritos, porque em sua palavra está escrito: peça e você receberá, você vai procurar e vai encontrar, bata e a porta lhe será aberta para você. Ele disse: é porque você está sendo bem-vindo ao lugar que estava procurando na terra. O arrebatamento. Eu vi pessoas subindo no arrebatamento. Notei que eles estavam todos vestidos de branco puro. E tinha as palavras, Jesus aberração, escrito nas suas testas. O Senhor disse: eles chamam aqueles que querem me servir na verdade de espírito e aberrações. Jesus é santidade. Diga-lhes que somente aqueles anormais de Jesus que irão subir no arrebatamento quando eu chegar. As pessoas vão ficar chocadas quando eu vir. Eles vão dizer: nós não pensamos que ele viria tão cedo. Durante as orações na igreja um dia, vi uma multidão de demônios que saem inferno na terra. Eles me disseram: nós vamos parar o arrebatamento. Eu lhes disse: você não pode parar o arrebatamento. Em seguida, me respondeu: então, nós estamos indo para impedir as pessoas de ir no arrebatamento. Com isso, foram para uma determinada rua e começaram a abraçar as pessoas por trás. Se o nome da pessoa era João, o demônio também teria o nome de João escrito em sua testa. Isto significava que o demônio foi atribuído a essa pessoa em particular. Os demônios começaram a sussurrar para as pessoas que eles mantidos em cativeiro, não há nenhum Deus, não há arrebatamento e apenas desfrute o mundo um pouco. Depois de dizer isso, o demônio iria retirar-se da pessoa e riam secretamente com a sua mão sobre sua boca. Uma das pessoas enganadas, em seguida,
Começou a gritar bem alto: não há Deus. Pessoas arrependerei. Eu vi um grupo pessoas jovens caminhando no túnel para o inferno. Eles estavam cantando uma canção popular em um coro. Eles também disseram teimosamente que amo o fato de estarem indo para o inferno. De repente, a maioria deles se virou e começou a procurar algo em desespero. Perguntei-lhes o que estavam fazendo, e um deles disse: estamos com fome e sede do Senhor. O lugar que eles estavam caminhando parecia seco e estéril, mas eles foram encontrar pastos verdes. Isaías 49, 9. Ó Senhor, me disse: o mundo é estéril. No meu mundo, há muitos pastos verdes. Terminando observações para quem vai ver isso. Por favor, preste atenção. Apelo do Senhor: hoje você só tem oportunidade aqui na terra. Ó, diabo quer desesperadamente sua alma e plantou demônios para derrubá-lo. Procure o batismo do Espírito Santo sereis salvos. Jesus disse-me para lhe dizer que ele te ama mais do que você pode imaginar. Que o príncipe da paz abençoe. Zípora Mushala, segundo testemunho. Zípora Mushala do inferno, êxtase, visões, advertências e revelações do Senhor. Louvado seja Cristo Rei por esta grande oportunidade para compartilhar com vocês minhas experiências espirituais. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar um breve histórico de como eu vim a conhecer o Senhor, como eu não fazê-lo em meu testemunho anterior. Sendo em um colégio interno de 8ª série, me fez ter uma grande chance de se rebelar contra tudo o que meus pais tinham me ensinado foi a coisa certa para um cristão fazer. Eu vivia uma vida dupla e odiando a igreja e nada a ver com Deus em geral. Ninguém me disse nada sobre Deus. Em 31 de agosto de 2011, de repente eu comecei a me sentir estranha. Naquela noite, meu jantar foi sem sentido e eu senti que ia morrer. Eu poderia literalmente sentir espíritos me seguindo, mas naquele momento, eu não sabia que eles eram demônios. Depois do jantar, eu me deitei na cama, que era incomum para mim fazer naquele momento, como eu era uma viciada em TV. Eu, então, comecei a ver as notícias. As pessoas que sofrem perda entes queridos por alguma razão que eu comecei a sentir pena dos... Segundo testemunhos. Zípora Mushala do inferno, êxtase, visões, advertências e revelações do Senhor. Louvado seja Cristo Rei por esta grande oportunidade para compartilhar com vocês minhas experiências espirituais. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar um breve histórico de como eu vim a conhecer o Senhor, como eu não fazê-lo em meu testemunho anterior. Sendo em um colégio interno de 8ª série, me fez ter uma grande chance de se rebelar contra tudo o que meus pais tinham me ensinado foi a coisa certa para um cristão fazer. Eu vivia uma vida dupla e odiando a igreja e nada a ver com Deus em geral. Ninguém me disse nada sobre Deus. Em 31 de agosto de 2011, de repente eu comecei a me sentir estranha. Naquela noite, meu jantar foi sem sentido e eu senti que ia morrer. Eu poderia literalmente sentir espíritos me seguindo, mas naquele momento, eu não sabia que eles eram demônios. Depois do jantar, eu me deitei na cama, que era incomum para mim fazer naquele momento, como eu era uma viciada em TV. Eu, então, comecei a ver as notícias. As pessoas que sofrem perda entes queridos por alguma razão que eu comecei a sentir pena dos mortos. Talvez fosse porque eu iria se juntar a eles nessa mesma noite. Mesmo que minha irmã Raquel também viveu uma vida dupla, ela era mais espiritual do que eu e por isso, ela me disse que devemos orar antes de ir para a cama, mas eu disse a ela, apenas eu posso orar de qualquer maneira. Acabamos orando. Naquela noite, sonhei que estava em um determinado local com um monte de outras meninas. Nós estávamos todos vestindo vestidos azuis escuro e alguns homens estavam amarrando cordas contra as nossas cinturas. Eu não quero fazer parte do que parecia ser uma iniciação ao satanismo e então eu comecei a chorar e um dos homens me repreendeu com voz materna. De repente, eu acordei e eu podia sentir uma dor terrível na minha cintura. Foi a corda e tinha sido no sonho. Foi tão horrível, eu queria acordar minha irmã, mas eu só olhava para ela e não disse nada. Meu coração estava parando de bater lentamente e eu me senti fraca. Eu sabia que ia morrer.
Quando você está prestes a morrer, você só sabe de repente, mas eu sabia que estava indo para o inferno. Ninguém precisava me dizer isso. Eu vi um poço escuro que parecia sem fim, com chamas na parte inferior. Naquele momento, eu estava tão fraca, mas tudo que eu conseguia pensar era: Senhor, salva-me. Eu consegui sussurrar e de repente eu recuperei minha força. Naquele momento, minha irmã acordou me disse uma voz tinha acordado e disse que eu estava sob ataque satânico. Em seguida, ela orou por mim e a dor milagrosamente desapareceu. Minha experiência de férias me levou a começar a ler a Bíblia na escola, mas um dos meus amigos mais próximos e companheiro de quarto me desencorajar dizendo: então você acha que você é agora um verdadeiro cristão? Você está apenas desperdiçando seu tempo porque você e eu estamos indo para o inferno. Em novembro eu li o testemunho de Angélica Zambrano e ouvi uma voz me dizendo que seu testemunho era verdade mesmo antes de lê-lo. Então o Senhor começou a me mudar e recebi o batismo do Espírito Santo no dia 2 de dezembro de 2011. A partir de então, o Senhor foi me dando mensagens. Bendito aquele que ouve e age positivamente para as palavras deste testemunho. O Senhor Jesus, no inferno, pessoas no inferno por usarem produtos artificiais no corpo. Havia uma mulher branca no inferno. O Senhor lhe havia abençoado com cabelos longos. Esta mulher estava nua e em chamas quentes parecia fogo líquido. Tudo que ela poderia fazer era gritar, gritar e gritar. Suas mãos estavam levantadas e ela disse: estou aqui porque eu costumava usar mechas artificiais no cabelo. Eu vi uma outra seção do inferno para aqueles que mudam a imagem de Deus. O inferno estava escuro como breu. Como de costume eu só vi o que vi, porque era a vontade do Senhor. O inferno deve ser entendido que é um lugar espiritual e não físico, é um lugar de fogo e escuridão. Esta seção do inferno era rochoso e não havia ninguém à vista, exceto 3 demônios em forma de dragões pareciam terríveis. Eles estavam voando por todo lugar, batendo as asas enormes e gritando, na tentativa de tornar o lugar mais solitário. O lugar era ferozmente quente e as pessoas estavam em pequenos buracos nas rochas. Os poços eram grandes o suficiente para ocupar as pessoas. E eles encontraram dificuldade para mover, não se movimentavam nem para a direita nem para a esquerda. Sua pele caía como se fosse feito de plástico e seus ossos serem expostos. Em seguida, o processo seria tudo de novamente. Essas pessoas também estavam a sufocando continuamente com a fumaça do fogo intenso e o fedor de sua própria carne podre. Eles sabiam que havia outras pessoas nessa seção, mas eles só estavam preocupados com eles próprios e suas famílias em volta da terra. Fogo líquido brotavam continuamente nesses poços. E havia gemidos em todo o lugar. O Senhor me permitiu ouvir os pensamentos de uma mulher lá. Ela estava olhando para o céu com careta no rosto. Ela estava pensando: Senhor, é a minha filha sendo cuidada na terra. Como eu gostaria que alguém lhe dissesse para ela que não colocasse coisas artificiais no seu corpo que eu ensinei a ela para estar usando. Eu entendi que ela queria dizer do cabelo artificial. E pintando as unhas, ética. Por favor, volte para o Senhor. Pare de ser orgulhoso, seja como ele te fez. O diabo vai seduzi-lo ao pecado nesta terra. Se for para o inferno irão rir de você e te chamar de idiota. Não há nenhuma chance de sair do inferno. De repente, um dos dragões voadores puxou uma mulher fora de seu buraco. Notei que ela tinha batom. O dragão disse-lhe em voz áspera: insensata. Você amou as coisas do mundo. Você não pode usar coisas artificiais e ser santo ao mesmo tempo. Eu vi uma menina em fervorosa oração. Ela estava ajoelhada em seu quarto com uma Bíblia na mão. Ela estava orando com fogo. No entanto, notei que ela estava com uma saia curta, cabelo artificial, sombra de olhos, unhas pintadas, as sobrancelhas com lápis de sobrancelha sobre eles, batom e pesadas joias, ou seja, correntes no pescoço e brincos. Eu listei estas coisas porque o Senhor me instruiu a fazê-lo. Havia também 2 demônios com ela no quarto.
Um deles sentou-se em seu quarto, mas o outro permaneceu de pé. Eles estavam olhando para ela, zombando com sorrisos e alegria. O demônio sentado tinha um livro cheio de nomes em sua mão. Estes eram os nomes das pessoas caminhando para o inferno. Olhando para ela, ele escreveu o nome dela no livro. O demônio em pé apontou seu dedo para ela dizendo: Tu és morno e Deus vai te enviar ao inferno. Ela não podia ver ou ouvir nada disto, mas somente o Senhor e eu. 1 Timóteo 2, 9, 10 e 1 Pedro 3, 3. A Bíblia diz que é altamente perigoso entre os homens uma abominação aos olhos de Deus em Lucas 16, 15. O Senhor disse: Eles ainda querem expandir partes de seus corpos. Colocam enfeites de bobs, enfeites nos lábios, colocam cílios postiços em cima dos não são bons, que eu fiz e pintam as unhas etc. Isso são coisas vergonhosas. Você é presa fácil para os demônios quando você está usando enfeites artificiais no corpo. Eu tive um sonho. Eu estava prestes a entrar em uma loja, quando uma menina de cerca de 9 veio até mim. Ela apenas olhou para mim e não disse nada. Eu vi demônios em seu no espírito e antes que eu percebesse, o Espírito Santo assumiu o controle de mim e eu comecei a expulsá-los. A menina fechou os olhos em uma tentativa para não olhar para mim, mas depois de algum tempo, os demônios foram expulsos. Eu olhei fixamente para ela para ver se ainda havia algum demônio, mas eu não podia discernir nada. Foi até que eu coloquei minha mão em seu peito e eu discerni que ela tinha sido liberta. O Senhor chamou minha atenção para o cabelo artificial que ela usava e que iria atrair ainda muitos mais demônios, para entrar nela depois dela ser liberta. Isto pode ser encontrado em Lucas 11, 24, 26. Um dia, eu estava evangelizando e queria saber que verso da Bíblia que poderia usar para mostrar que o cabelo artificial era pecado quando, de repente, tive uma visão com a escritura 1 de Coríntios 11 verso 15. Diz que Deus deu à mulher seu cabelo como uma cobertura. Advertência para quem gosta de caminhar nu e aos bailarinos. O Senhor pessoalmente me deu o subtítulo acima. O Senhor disse: é uma visão repugnante quando vejo mulheres, mesmo jovens adolescentes sendo selvagens. Eles só gostam de expor seus corpos. Eles são possuídos com o espírito de nudez. Eles simplesmente não podem vestir-se, mas eles têm que expor suas pernas em saias curtas e os corpos em calças e roupas apertadas. Diga-lhes para se arrepender, senão irão para o centro do inferno onde há o horror dos horrores, como eles ouviram neste aviso. Diga-lhes a respeitar minha igreja, que eu, o Senhor dos Senhores o fez. Ele gritou isto com raiva com um punho apertado e lágrimas escorrendo suas santas vestes brancas. O diabo não só possuía as mulheres, mas os homens também. Eles usam um par de calças e isto vai arrastá-lo para baixo e eles pensam que é legal e está na moda. Os homens usam tranças no cabelo e também fazem todos os tipos de linhas em seus cabelos com máquinas de barbear quando cortam. Tingimentos e pinturas no cabelo têm uma seção com poços no inferno para eles se não se arrependerem. No entanto, se eles ouvirem este aviso e não se arrependem, eles vão lamentar o dia em que nasceram. Quando estiverem no centro do inferno. Isso não é suficiente, eles vivem com orgulho. As mulheres também desenvolvem o orgulho por causa de suas roupas e tratam os outros como lixo. Estes dias, a maioria das pessoas já não querem sequer ir à igreja para adorar, mas gostam de mostrar as suas roupas e se exibir, e isto eles chamam de amor para o sexo oposto. Diga-lhes que estou esperando por eles para que se arrependam com verdadeiro amor eterno e eu nunca vou desprezá-los. Para os dançarinos e os que cantam ou gostam de ouvir música, gospel ou preto e gospel, rock, reggae ou qualquer outra batida mundana. O diabo é o que seduz você. Ele está lhe dando pílulas espirituais para você dormir. Eu vi um concerto de música e todos foram cobertos por uma grande mão. A mão de Satanás. Ele deixou um líquido gelatinoso esbranquiçado em cima de suas cabeças. O Senhor disse: as coisas que ele deixa em suas cabeças faz músicas mundanas irresistíveis para eles não se contentarem. Satanás espera para pegá-los em seu sono e jogá-los no inferno. O Senhor disse:
Muitos vão te odiar por este testemunho, mas lembre-se que o povo de Deus nunca se amou desde eras passadas porque eles sempre falaram a verdade. Eu estarei com você e vou te amar mais do que jamais te amaram. Eles vão chamá-la muitos nomes e até mesmo dizer que você está louca e que você é um extremista. Eles vão usar escrituras para desacreditar seu testemunho, mas não se preocupe. Satanás também tem seus próprios agentes. Não diga nada na defesa, mas permaneça em silêncio. Aqueles que vivem uma vida dupla. Eles gostam de me louvar com os lábios, mas o seu coração está longe de... Eu vi um carrinho de bebê com um monte de ursos de pelúcia. Há demônios dentro deles. Esses demônios eram felizes e zombando de seres humanos. Eles estavam dizendo: olhe o quão fácil é para nós ter acesso aos seres humanos. O bebê que terá este carrinho de bebê será o nosso brinquedo. E todos eles riram alto. O Senhor também me deixou ouvir George no desenho animado. George o curioso, ele estava falando doce e inocente no desenho animado, mas iria rir em voz alta e com sarcasmo no terreno de volta para as pessoas que ele estava enganando. O Senhor em várias vezes advertiu contra a TV secular. Ele disse que, mesmo que se estava assistindo TV cristã, e deve pedir discernimento do Espírito Santo, o diabo é um enganador. Você não pode mesmo estar ciente, mas quando você vai assistir TV secular, sua alma está nas mãos de demônios. Eles fazem o que quiserem. O Senhor também me mostrou como alguns demônios estão em roupas. Não se deixe intimidar. Jesus tem poder sobre o diabo, apenas ore. Jesus também proibiu a compra de roupas com desenhos do mal, sedutoras ou profanas. O Senhor também revelou que tem uma substância para fazer as pessoas não resistirem ao jejum. É colocado em alimentos. Eles classificavam como não sendo pecado, e eram gananciosos com o seu dinheiro e posses. Eu estava orando recentemente e vi um pé de demônio em um dos corredores no inferno. Ele tinha as características de um macho e fêmea, ao mesmo tempo. Era feio e horrível de se olhar. De um lado do corredor eram células. Havia um monte de pessoas cobertas com chamas, vermes nas células. Eles estavam todos correndo e pisando sobre um ao outro em uma tentativa de escapar das células. Todos queriam vir para frente. Essas pessoas tinham o número 666 tatuado em suas testas com algo que parecia um metal resistente. Este metal foi em forma dentro de suas cabeças até a parte de trás. Vermes e serpentes que saíam a partir do metal e caíam dentro de seus crânios. Eles gritavam terrivelmente em tortura, caindo para baixo. O demônio tinha prazer em seus tormentos e riam alto, com um pouco de carne humana em sua boca. Ele então, com uma sondagem metal grosso, e começou a esmagar a cabeça de um homem. O Senhor disse: estes são os que não querem ajudar aqueles em necessidade, mesmo quando eles eram capazes. Eles eram gananciosos com suas posses. Assim os demônios vão ser gananciosos com a sua carne. Ele continuou: eles sabiam da verdade em seus corações, mas eles classificavam calças como não pecaminosas para as mulheres. Porque que se preocupava mais em agradar ao mundo e a si mesmos, do que me agradar. Eles repetidamente cometiam pecados pequenos, mas nenhum pecado é pouco. Eu não vou favorecer ninguém. Aqueles que inclinaram a Lúcifer, aqueles que com prazer servem a Satanás na terra, alguns vão serem jogados de um penhasco elevado em lava fervente. Eu vi um demônio arrastando uma mulher a um penhasco. Insetos minúsculos, cuja picada era como fogo infestada nas pernas, estavam subindo em cima dela. Ela estava com tanta dor que ela parecia sem vida e não fez nenhuma resistência aos insetos. O enorme demônio musculoso atirou-a sobre a lava com uma mão, como um trapo. A enorme serpente, com espinhos em sua boca, estava esperando por ela abaixo do penhasco na larva, que não iria queimá-la. Antes que ela pudesse chegar para baixo, ele engoliu ela e ela atravessou o corpo da cobra até que ela saiu. No final sua carne poderia ser visto, apenas ossos restavam. Antes que ela pudesse respirar, a lava efervescente levou-a para um túnel e vinha mais nada dela. Aqueles que fazem os seus próprios ensinamentos não acreditam em outra vida. Estes teimosamente aderem a seus próprios ensinamentos contrários à Bíblia.
Eles usaram a ciência e a razão para contestar a existência de Deus em mim. Eles dizem que são cristãos, mas querem viver uma vida dupla. Eles ouviram e leram testemunhos sobre como eu quero a santidade do homem exterior e interior, mas eles não querem obedecer. Eles gostam de ouvir aquilo que lhes conforta e que eles não estão pecando. E isto conforta eles. Eles não são os únicos que fazem essas coisas. Diga-lhes que no inferno, é cada um por si. Eles usam meu templo para fazer o certo e o errado. Assim como estão agora, eles não pertencem a mim, mas ao meu inimigo. O inferno é punição, e será muito pior. Diga-lhes para se arrependerem. Eu, o Senhor, os amo e não é meu desejo que eles devam ir para o inferno. Eu não vou forçar qualquer um deles me obedecer, se eles não quiserem, porque eu quero obediência do coração. Eu não tenho prazer com aqueles que me servem com corações indecisos. Eu prefiro ter uma pessoa que serve na verdade e no espírito do que o mundo inteiro servindo-me com corações indecisos. Aqueles que gostam de falar com descuido. Aqueles que gostam de falar sem cuidado, sem amor ou sem consideração. Eles magoam o próximo com suas palavras. Eles levam muitos a cometer suicídio e desistir da vida, ou abandonar sua fé. Eles fazem o próximo infelizes. Eles também falam palavras negativas contra mim, e de meus santos anjos, do cristianismo e do meu povo santo. O tipo mais horrível de vermes irão aborrecer as suas línguas e demônios lhes dará o pior tipo de toda tortura. Voltem para mim. Eles também usam a frustração como uma desculpa para dizer todos os tipos de coisas negativas contra mim. Eles dizem: Deus me falhou. Deus não se importa. Entre outras coisas, quando a Bíblia diz que Deus se importa e ele nunca pôde falhar. Às vezes, eles não são apenas pacientes para Deus fazer o que eles pedem ou quando as suas vidas não estão bem. Diga-lhes para ter cuidado. Eu não sou mortal como eles são. Eles também falam mentiras e chamam de pequenas mentiras. É normal. Seu normal é pequenas mentiras, isso tem um grande castigo. O Senhor também disse: não guarde rancor ou ódio. Como você pode esperar eu te perdoar se você não quer perdoar os outros? Um homem de Deus, no inferno. Eu estava no inferno de novo e vi um homem em chamas. Muitos vermes estavam rastejando em cima dele. Ele estava numa espécie de afogamento nas chamas. Ele ia se levantar e cair de joelhos novamente. Ó Senhor estava segurando a minha mão. Como o inferno é tão terrível. Eu reconheci o homem que gritou de horror. Eu tinha pensado que ele estava no céu. Eu amei este homem quando ele estava na terra e acreditava com todo meu coração que ele estava no céu. Eu sempre tinha imaginado ele em jardins verdes e nunca em chamas. O homem é Mark Voldman. Ele era um adventista firme e fez muito em expor o reino das trevas. Eu disse ao Senhor: este homem não pode estar aqui, porque ele era um homem bom. O que ele está fazendo aqui? Perguntei-lhe em lágrimas. O Senhor disse: minha filha, ele é amaldiçoado. Ele quis desobedeceu a lei, ele me negou. Gálatas 3 verso 10. Quando vi lá, meu mundo desmoronou. Eu sempre admirei seu zelo pela obra de Deus. O Senhor continuou me dando revelações no inferno, como este homem era tão fervoroso para entregar recados, e recebia muitas críticas, e ele me disse: é o que lhe dava a coragem de fazê-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Por favor, não confunda isso com requisitos de santidade. As leis do Antigo Testamento e alguns alimentos são proibidos nunca foram dadas a nós no Novo Testamento, mas Deus nos diz no Novo Testamento que Ele requer santidade exterior e interior. Eles não são leis, mas simplesmente requisitos. Bonecas, desenhos, animados e TV secular,